Olá, turmas! Sejam bem-vindas à primeira aula das disciplinas de tópicos especiais em linguagem de programação e programação orientada a objetos. Eu sou o professor Rafael e nós vamos trabalhar nessas duas disciplinas a linguagem Python para a construção dos códigos. Nessa primeira etapa de cada uma dessas disciplinas, nós vamos aprender a linguagem Python, alguns conceitos importantes, algumas funções, algumas bibliotecas e fazer a transição das linguagens que você já programa para a linguagem Python. Isso tudo na primeira parte de cada uma das disciplinas. Na segunda parte, cada disciplina vai ter um conteúdo diferente. A disciplina de tópicos especiais em linguagem de programação vai trabalhar a implementação de algoritmos de processamento digital de imagens, que são algoritmos muito utilizados no pré-processamento das imagens para depois serem aplicadas técnicas de visão computacional e inteligência artificial. Já a turma de programação orientada a objetos vai aprender como implementar em Python todos os recursos, todas as ferramentas do paradigma da orientação a objetos. Nessa primeira aula, eu vou apresentar para vocês uma pequena introdução, breve introdução da linguagem Python, né? O que é essa linguagem, como que ela surgiu, por que ela está tão em alta, por que as pessoas a cada dia que passa estão procurando mais sobre o Python, aprendendo a programar em Python, e vamos ver alguns códigos que não é aquele famoso Hello World, são os códigos mais bem elaborados para que vocês tenham uma visão geral do que o Python consegue fazer, como que ele faz, para depois a gente seguir com as próximas aulas, que a gente vai ver operadores, variáveis, estruturas de repetição, começando pelo básico mesmo. Então aqui tem uma tirinha clássica do XKCD, que de forma bem resumida, tá em inglês aí, mas eu vou resumir para vocês. Então, nós temos dois personagens aí, né? Sendo que um deles está voando. E aí, chega o personagem e pergunta, como que você está voando, né? E aí ele fala, olha, eu aprendi isso na noite passada, eu simplesmente escrevi Hello World, né? Esse é o Python, né? Aí ele faz toda a propaganda do Python, tudo. E o outro personagem pergunta, tá, mas você está voando. Ele falou assim, eu apenas escrevi import, né, importar a biblioteca antigravidade, né? O que é isso? Então ele é uma piada que é feita porque no Python nós temos um grande ecossistema de bibliotecas que você consegue fazer um monte de rotinas. Você consegue implementar grandes quantidades de funções, de funcionalidades dentro de um software, sem precisar escrever muito. Então, todas essas bibliotecas, né, essa aí, na real, ela não existe, né, poderia existir a de antigravidade, mas ela não existe, mas todas essas bibliotecas, elas são mantidas ou pelo repositório oficial do Python, ou por colaboradores da comunidade, que é uma comunidade vasta. Então, boa parte das coisas que você precisa construir dentro de um software, dentro de uma aplicação, principalmente quando você trata de manipulação de dados, né, inteligência artificial, mineração de dados, boa parte disso já está pronto, já está implementado e melhor, está validado para que ele seja executado da melhor forma possível. Não quer dizer que o código está pronto, embora existem vários exemplos de código para tudo que você quer fazer, mas tendo a biblioteca com a funcionalidade implementada, você não se preocupa em como fazer o seu software rodar, mas você se preocupa em qual que é a melhor maneira de trabalhar com os dados que eu tenho. Então, ele tira um pouco desse peso de você ter que construir algo do zero. Então ela é uma linguagem que ela não é uma linguagem nova, é uma linguagem bem antiga aí, que data da década de 90, né? Início da década de 90, mas que veio ganhando corpo e a comunidade científica ela adotou essa linguagem Python justamente pelas facilidades de manipulação de dados. Então agora ela está sofrendo um boom de popularidade, né?
Mas ela é uma linguagem open source, né? Ela é uma linguagem aberta de propósito geral. Ela é uma linguagem que você pode usar para construir qualquer tipo de aplicação. E aí vem a grande pergunta, né? Python 2 ou Python 3? Posso dizer para vocês que o Python 2 foi descontinuado em 2020. Embora existam várias aplicações rodando com o último Python estável 2 que foi lançado, que é o Python 2.7, a tendência é que essas linguagens, elas sejam, essas soluções, esses softwares, eles sejam migrados com o tempo, né? Porque o Python 2 ele foi descontinuado. Não existe muita diferença entre o Python 2 e o Python 3. De sintaxe quase nada. Existem pequenas diferenças, mas que fazem um grande efeito na hora de implementar, que o Python trouxe como melhorias. Então eu sugiro que vocês iniciem programando utilizando o Python 3 mesmo. Até porque o problema não é o que você escreve em Python 2 ou Python 3. Como é uma linguagem que tem uma vasta opções de biblioteca, muito provavelmente você vai importar diversas bibliotecas, como essa da Charge, né, que é a antigravidade. Você vai importar diversas bibliotecas para poder aumentar a sua produtividade. E muitas dessas bibliotecas já trabalham com Python 3. Então pode ser que você tenha dificuldade em utilizar bibliotecas novas, atualizadas, validadas com Python 2.7. Então a sugestão é essa: opte pelo Python 2.3 em diante. E qual que é a filosofia da linguagem Python, né? Se é que existe uma filosofia, se é que a gente consegue resumir tudo em uma única frase, né? É enfatizar a importância do esforço do programador sobre o esforço computacional. Então você entrega nas mãos do programador todo o processo de criatividade para que ele construa o código. Ela prioriza a legibilidade do código sobre a velocidade ou expressividade. Então é uma linguagem menos verbosa, vamos dizer assim. Então você escreve menos e você consegue atingir o mesmo objetivo do que outras linguagens. A sintaxe dela, por esse motivo, né, pela legibilidade, ela é concisa e clara. E os recursos que ela oferece, como eu já falei, é a vasta biblioteca padrão, mantida pelo próprio Python, e módulos e frameworks desenvolvidos por terceiros. Por isso que ela tem grandes recursos. Algumas características. Qualidade do código, né, códigos feitos em Python têm essa grande característica. Quando você procura ajuda na comunidade para implementar alguma função ou realizar alguma rotina, existe uma cultura dentro da comunidade Python de se perguntar, sempre antes da pergunta, né, do problema que se quer resolver, tem o seguinte termo: qual a melhor maneira de se fazer tal e tal e tal coisa. Então tem essa cultura dentro da comunidade para que essa característica do Python seja maximizada, que é a qualidade de código, mantendo a produtividade, que é a segunda característica. A terceira é a portabilidade, é uma linguagem que roda em diversas plataformas de sistema operacional. Já citei o vasto ecossistema de bibliotecas disponíveis e a integração com outros componentes também, que o Python possui essas interfaces que facilitam bastante. Tá, e onde que a gente pode aplicar a linguagem Python? Eu separei aqui basicamente em duas, né, em aplicações comerciais e científicas. Se a gente está falando de aplicações comerciais, eu vou puxar aqui para os frameworks, que é o que está em alta agora no mercado, né? Os principais deles, dois dos principais é o framework Django e o framework Flask, isso utilizando Python. Se a gente vai elaborar uma aplicação científica, a gente tem diversos campos de atuação. Os principais é mineração de dados e inteligência artificial. Quer dizer que existem só esses? Não, existem um monte de outros frameworks, aplicações científicas, mas a comunidade de mineração de dados e inteligência artificial, qualquer um dessas áreas aí que você tiver interesse de seguir,
Muito provavelmente você vai ter que aprender o Python para poder conseguir conversar com os pesquisadores. Isso porque o Python ele foi realmente adotado pelas comunidades dessas áreas aí para poder implementar pela facilidade, pelos recursos que ela oferta. Então, sem mais delongas, vamos aos primeiros códigos Python. Não vou fazer aquele Hello World com vocês, até porque o Hello World do Python é só print Hello World, não tem graça, né? Então, um pequeno probleminha aí que a gente usa laço de repetição e estrutura de decisão. Mostre os inteiros de 1 a 100, inclusive o 100, né? De acordo que, para múltiplos de 3, no lugar do 3 eu vou mostrar o termo fiz. E para múltiplos de 5, eu vou mostrar o termo bus. E para múltiplos de 3 e 5 simultaneamente, eu vou mostrar fiz bus. Ou seja, aí eu tenho um laço de repetição, que vai fazer com que eu itere de 1 a 100, e a cada iteração eu vou ter que tomar uma decisão, de acordo com essas regras. Como que seria um código Python para isso? Bom, de cara a gente percebe o seguinte, não tem ponto e vírgula. O Python não tem ponto e vírgula. Tá, mas como que eu indico o final de uma linha de comando, né? Um código? O Python ele é diretamente dependente da indentação. Se você constrói códigos e não indenta esses códigos direito, né, da forma correta, você vai ter problemas no início com o Python. Até então, a ideia era a indentação do código facilita a leitura, facilita a manutenção, facilita a portabilidade para outros sistemas, facilita a comunicação entre a equipe. Agora, nesse caso aqui do Python, não é somente a questão da estética e da produtividade. Se você indentar de forma errada, o Python não roda. Por exemplo, a gente pode observar que todas as estruturas que estão no mesmo nível estão também com o mesmo espaço. Se esse elif aqui, que é o nosso else if, tivesse um espaço para cá, né, ou um espaço para cá apenas, né, ao contrário aqui, ele já daria erro na hora de executar. Esse espaço ele pode ser feito com tab, mas pode ser feito também com o espaço aqui do teclado. Se você faz com o espaço do teclado, você tem que saber contar, todas as vezes, né? Então tem que ter esse controle. O tab ele é mais prático. Então aqui ele faz o for indo de i até, né, que é 1, até 101. Por quê? Porque essa função range, ela gera uma lista. A gente vai ver mais para frente o que é uma lista. Então ele pega o i que está dentro dessa lista que vai de 1 até 101. Por que 101? Esse for ele faz sempre até o anterior. Ele não pega o último número. Então, desculpa, o range. Range, ele usa, vamos dizer assim, o limite inferior menos 1. O limite superior menos 1. Então, se eu rodo esse código aqui, range, de 1 a 100, ele vai gerar para mim o código de 1 a 99. Então, eu não quero isso. Eu quero de 1 a 100, então é de 1 a 101. Então, dentro desse for aqui, eu tenho a minha condicional, que é se i módulo 15, né, que é justamente a checagem se o número é múltiplo de 5 e 3 ao mesmo tempo, né, que é o resto aqui da divisão, foi igual a 0. Se for igual a 0, ele é múltiplo de 3 e 5 ao mesmo tempo. Mostra fiz buzz. Se não, se elif, se i for múltiplo de 3, ou seja, se eu pegar i e dividir por 3 e for igual a 0, eu vou mostrar fiz. Se não, se for múltiplo de 5, buzz. Se não, eu printo o número, apenas o número. Tá? Detalhe aqui para esse print aqui. Essa é uma das grandes diferenças entre o Python 2. Alguma coisa para o Python 3. Alguma coisa. Lá no Python 2, eu não precisaria desse parêntese aqui. Já no 3 é obrigatório. Então, isso é um código em Python. O que é importante ver aqui? É importante que eu tenha funções para gerar intervalos, para gerar iteradores. Eu não tenho a presença do ponto e vírgula. Eu substituo ele pela indentação.
Então, no mais, ele é bem parecido com as outras linguagens, para esse exemplo aqui, que é um exemplo bem simples e que não usa nenhuma biblioteca externa. Vamos mais um exemplo, que é a sequência de Fibonacci, usando o recurso de definição de funções. Para quem não sabe, a sequência de Fibonacci é essa sequência aqui, que ela é muito observada em organismos vivos, por exemplo, caracol, o casco de um caracol, a tromba de um elefante, né, chifres, né, quando eles crescem muito, eles tomam essa forma. Então, é um modelo matemático que explica muita coisa, misteriosamente explica muita coisa na natureza. E a ideia é que esse espiral aqui crescente, quando você divide em quadrados, ele sempre passa pegando essa porção aqui do quadrado, né? Como se ele passasse na diagonal, mas não é uma diagonal porque é uma circunferência. Então é como se o quadrado aqui desse segmento do caracol fosse um quadrante da circunferência. Então essa é a característica. Então aqui eu tenho a saída embaixo, né, dos números que seriam aqui a sequência de Fibonacci, que é sempre o anterior mais 1, né, que é a soma dos dois anteriores mais 1. Então aqui eu defini uma função. Para que isso seja feito em Python é def, é def o nome da função e o parâmetro que eu vou receber. Novamente, não tem ponto e vírgula, então eu coloco 2 pontos para indicar que eu estou iniciando um bloco de código. Defino as minhas variáveis na sequência de Fibonacci, as duas primeiras é 0 e 1. Observem que na definição das variáveis e dos parâmetros eu não preciso definir o tipo deles, se é inteiro, se é float, se é double, se é boolean, não preciso definir. Ele automaticamente aloca o espaço na memória para poder guardar esses valores. Eu faço um while, né, que eu vou de A até N, onde N é o limite superior aqui da minha sequência, né, que no caso aqui é 1000 que eu passei como parâmetro. Então eu vou printando a saída de A, né, que é a saída que eu quero imprimir, e logo após o A, eu vou colocar um controlador aqui de final de linha que chama end e vou colocar um espaço vazio nele. Então, todo print que ele der de A, ele vai escrever no final um espaço, para não ficar junto, para ficar dessa forma aqui. Depois eu faço a troca dos valores para continuar a sequência. Definida essa função aqui da sequência de Fibonacci, eu simplesmente chamo a função passando o parâmetro, e como essa função ela não tem retorno, mas ela já imprime dentro dela, eu não preciso guardar em nada, escrever mais nada. Só chamo a função, passo o parâmetro e ele escreve aqui embaixo. Esse é outro exemplo. Mais um exemplo aqui do Python, utilizando uma recurso do Python aqui para se receber um número, né, que seria a função input. Então eu posso chamar o input para receber o número e depois eu faço o casting desse input aqui para int. Por que eu tenho que fazer esse casting aqui do input para int? Aqui no código eu já deixei fixado 407 para number. Mas se esse número aqui, né, se eu estivesse recebendo esse number por input, ele viria como string, né? Tá, mas o Python não precisa definir, ele reconhece automaticamente, mesmo que seja um número. Mas quando eu entro, né, com o input, ele converte para string. Então eu tenho que fazer o casting para int, porque esse num aqui, que na verdade é o number aqui, eu vou usar ele dentro dessa função range. Essa função range só aceita números inteiros. Se eu não fizer esse casting aqui no input e digitar, por exemplo, 500, vai vir 500 entre aspas, indicando que é um string. Quando eu faço esse casting para int, ele se transforma no inteiro 500. Então eu faço a verificação se o número, se ele é maior que 0, porque eu quero encontrar os números primos dentro de um intervalo, né? Então se o número que eu recebi aqui for maior que 0, eu faço a iteração usando o for, que vai de 2 até o limite que eu defini, que nesse caso aqui é 407. Verifico se esse número, tá, que é o que eu estou
o limite superior, né? Se ele é dividido por i, se ele for igual a zero, quer dizer que é uma divisão inteira, né? Então ele não é um número primo. Então eu faço essa iteração aqui para poder mostrar todos os números primos e não primos. Por isso por hoje é só isso, pessoal. Eu espero que fique claro, tenha ficado claro o quanto o Python é simples de trabalhar, mas ele não faz mágica, você tem que construir todo o código na mão mesmo, né? E nas próximas aulas nós vamos entrar nas variáveis e operadores e estruturas de dados, repetições e funções do Python. Até mais. Saiba mais sobre o Instituto Federal Goiano. Acesse ifgoiano.edu.br e nos procure também nas redes sociais. Instituto Federal Goiano. A educação te transforma, você transforma o mundo.